Certo, lá vamos nós. Vídeo 2 de português, né? O assunto do dia vai ser sintaxe. Antes da aula, eu queria dar algumas observações. Primeira, que o estilo do vídeo vai ser um pouco diferente do anterior. Além do áudio, né? Eu mudei também que em vez de colocar as questões comentadas, digitadas num PDF, eu coloquei elas num caderno do QConcurso e eu vou comentar elas na aula mesmo, porque aí depois vocês podem consultar e comparar, bater a explicação que eu dei com a explicação do pessoal lá do Q. Certo? Além disso, eu também vou queria dizer que se vocês ainda não estudaram morfologia ou se vocês têm uma base um pouco mais fraca dela, muita gente tem, acontece, né? Eu recomendo que vocês vejam o meu vídeo anterior antes de passar para esse daqui. Certo? Por quê? Porque eu vou falar prioritariamente de sujeito e de verbo, e para isso, muito interessante que você já tenha uma noção de substantivo e dos verbos, adjetivos, noções de morfologia propriamente dita, ok? Sempre deem uma pesquisada nesses assuntos também, e vamos lá, né? Aliás, mais uma coisa que eu só irei falar mesmo, com um pouquinho mais de profundidade, de sujeito e de verbo, porque esses são assuntos que demandam muito tempo para ser tratado, e os outros termos eu até vou falar um pouquinho sobre eles, só que nem vai ser nem um resumo do resumo sobre eles, porque esses assuntos, complemento nominal, adjunto nominal, não caem com tanta frequência, não são cobrados diretamente com tanta frequência, mas eles demandam tempo e que a gente vai acabar não tendo para não deixar o vídeo muito grande, muito maçante, ok? Certo, vamos lá, vamos começar a aula sintaxe então, né? Primeiro, sobre aliás, noções gerais. Se vocês viram o vídeo 2 e se vão ver o vídeo 3 no futuro, sempre vai ter noções gerais assim que eu gosto de dar uma encaixada, e nesse gráfico, inclusive, eu gostei muito dele, porque esse é parte de termos essenciais, integrantes e acessórios. Apesar de, na hora de estudar, ele não fazer grande diferença se você for orientado por ele ou não, na hora de fazer questões, ele pode sim fazer muita diferença, porque pode ser que uma questão, ela cobre, tal termo exerce na oração que se insere uma função essencial, tal termo é acessório na oração tal, porque exerce a função de aposto. Podem aparecer esse tipo de questões, e eu já vi algumas delas, inclusive. Então, printem esse gráfico e imprimam esse organograma e imprimam, porque ele é importante. Além disso, ele ainda tem algumas noções básicas que são interessantes, certo? Sujeito, que é o assunto principal da nossa aula. Sujeito, você pode colocar do lado de sujeito um número 1. E se quiser anotar do lado também, já que você vai imprimir, eu tenho certeza que você vai imprimir isso daí, você anota sujeito número 1 e do ladinho você faz uma observação. Transitividade número 2. Transitividade seria nessa parte aqui de complemento, mais ou menos. Você já vai entender por que eu disse mais ou menos. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, eu vou deixar eles faltando. Complemento nominal é um assunto que, junto com adjunto adnominal, como eu disse, não é tão cobrado, mas que ele demandaria tempo, principalmente para explicar a diferença de adjunto para complemento, que a ideia sempre é confundir um com o outro. Agente da passiva, eu até separei uma questão sobre ele, mas ele seria muito mais bem tratado quando a gente falar de vozes do verbo, que a gente fala de discurso direto e indireto, ok? Passando para os termos acessórios, temos o aposto. Muita gente, quando pensa em aposto, vai pensar naquele que é entre vírgulas, mas não é necessariamente assim. Existe o aposto explicativo, que é esse que todo mundo já conhece, que é isolado entre vírgulas e tal. Mas muita gente não conhece noções sobre ele, e além disso, existe também o aposto restritivo, que sequer está nesse organograma. Se quiserem, vocês podem adicionar aí. Aposto restritivo, que ele faz uma restrição, como o próprio nome já disse, ele não é isolado por vírgulas. O enumerativo, ele é antecedido de 2 pontos, geralmente, ok? Mas isso daqui também vai ficar sobrando para a próxima aula. Adjunto adverbial, isso meio que eu já falei para vocês naquela aula de morfologia, quando eu falei de verbos. Aquilo que eu falei sobre os advérbios
você vai aplicar diretamente para o adjunto adverbial. Quer dizer que advérbio indica circunstância, indica modo, tempo e tal. Sim, adjunto adverbial também é o advérbio. A única observação que eu tenho que fazer aqui é que o adjunto adverbial não necessariamente vai ser advérbio. Se tiver um advérbio, ele vai ser adjunto adverbial, mas o contrário não é verdade. Pode ser que exista um adjetivo na função de advérbio e aí vai ser adjunto adverbial. E, por fim, tem o adjunto adnominal, né? Que o adjunto adnominal, se você fosse traduzir literalmente o nome, seria tipo ad significa junto, junto significa junto, coincidência, né? Ad de novo, junto, e nominal nome, ou seja, junto, junto, junto do nome. Exatamente, ele fica junto do nome. O que é nome? Nome é substantivo, principalmente. Lembrar daquele organogramazinho que eu passei também, que indica os termos que se ligam ao substantivo. Aqueles termos, geralmente, vão ser adjuntos adnominais, ok? Certo. Vamos passar, e agora sim, o número 1 da nossa brincadeira, que é o sujeito. Existem basicamente 5 tipos de sujeito, e nesses 5 você vai adicionar para mim mais um, que seria o sujeito oculto. Por que ele não está nesse gráfico? Por um motivo bem simples. Porque eu pessoalmente não considero o sujeito oculto, isso aqui um ou dois professores de português também, não considero o sujeito oculto uma forma de sujeito. Ele é um tipo de sujeito, melhor dizendo. Ele é apenas uma outra maneira de um sujeito composto ou de um sujeito simples se revelar. Em vez de você dizer, tal termo faz referência direta ao sujeito, quer dizer, o sujeito é tal termo, você vai conseguir entender qual é o termo de acordo com o seu contexto. Ok, esses primeiros dois são os mais simples. O sujeito simples, formado por apenas um núcleo. João foi à feira. Pronto, João, um núcleo só. E o composto, que o composto não necessariamente ele tem relacionado com o plural, apesar de que ele vai acabar vindo junto, porque no caso do sujeito composto, são dois ou mais núcleos. Tipo, João e Maria foram à feira, tá vendo? Tem dois núcleos, ambos estão no singular, mas o verbo nesse caso ficou no plural porque ele vai concordar com ambos, ok? Beleza. Aí, passando disso, a gente tem o sujeito indeterminado, o sujeito inexistente e o oracional. Por que eu estou falando os três logo em seguida assim, rápido? Por um motivo bem simples. Porque muitas vezes a banca vai tentar jogar com eles como se fossem a mesma coisa. E claro, isso é feito com um intuito só, te confundir. O sujeito indeterminado, ele geralmente, ele vai ser um verbo que vai estar na terceira pessoa ou acompanhado da partícula si. Lembra que eu falei de partícula passivadora lá nas noções gerais? Então, é nesse caso que o se ele acompanhar um verbo que for VTD, ele vai transformar o verbo vai meio que matar, vamos assim dizer, o objeto direto do verbo, e esse objeto vai passar a ser o sujeito paciente. Agora, não é sobre voz do verbo, lembre disso. A gente está falando de sujeito indeterminado. E isso é que acontece se o verbo for VI, que é o verbo intransitivo, ou se ele for VTDI, verbo transitivo indireto. Um exemplo, eu vou dar exemplo dos dois casos, do si e o exemplo do verbo na terceira pessoa, do plural, que é mais comum. Primeiro, perguntaram a Gandhi o que mais lhe surpreende na humanidade. Tenho certeza que muita gente aí já deve ter ouvido esse poemazinho. Beleza. Perguntaram a Gandhi. Você consegue me dizer quem foi que perguntou? Vou fazer uma pergunta ainda mais simples. Você consegue me dizer quantas pessoas perguntaram a Gandhi? Foi 2? Mas pode ter sido 1. Ou não? Não, mas está no plural. Então foi mais de 1. Mas como você tem certeza? Esse é o lance do verbo que está com o sujeito indeterminado. Você não consegue dizer quantas pessoas, quem foi. Por quê? Porque na hora de escrever, o autor não queria, ou por algum motivo ele não podia, ele não sabia, dizer quem era o sujeito, quem foi que realizou aquela ação. Perguntaram a Gandhi. Quem perguntou? Alguém perguntou. Só sei dizer isso, ok? E o segundo exemplo,
necessita-se de bons funcionários. Bons funcionários. Esse é o objeto indireto. Necessita-se de, quem necessita, necessita de algo. Quem é que necessita? Bom, essa frase é bem curta. Então, quem é que necessita? Não dá para dizer. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Nesse caso, o de é verbo intransitivo, o necessita-se de é verbo intransitivo, verbo transitivo indireto. O de bons funcionários, ele é o objeto direto, né? E nesse caso, por causa daquela preposiçãozinha, principalmente, porque esse trecho está regido por preposição, ele não tem como ser sujeito. Portanto, o sujeito acabou de ficar indeterminado. Quem é que necessita? Não sei, não há como dizer. Passando dele, vocês vão perceber que entre indeterminado e inexistente, apesar de ser possível confundir, é a aparência mais no nome mesmo dos dois, entendeu? Porque as diferenças são grandes. Primeiro, que indeterminado pode acontecer com qualquer verbo. Inexistente, não. Inexistente vai acontecer com verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu, relampeou, trovejou. Quem é que chove? A chuva? Não. Não chove a chuva, apenas chove e acabou. Fenômenos da natureza, o sujeito inexiste. Não há alguém que pratique a ação. Depois disso, a gente ainda tem a hipótese do verbo haver. Essa é a mais cobrada, inclusive. Bom lembrar dela, verbo haver, coloca uma observaçãozinha. Que quando representar existir ou ocorrer, quando significar existir, ocorrer ou acontecer, ele vai ser um verbo com sujeito inexistente ou também chamado de verbo sem sujeito. É a mesma coisa. Por exemplo, se eu chegar dizendo, no Brasil existem bons soldados. Ok, né? Frase simples. Quem é que existe? Bons soldados existem. Pronto. Fechou? Verbo, sujeito, eito. E acabou. E existe é verbo intransitivo. Ok. Beleza. Agora, se eu substituir pelo verbo haver, eu vou passar a dizer há bons soldados no Brasil. No Brasil, adjunto adverbial. Ok. Quem é que há? Bons soldados há. Mas peraí. Eu falei há bons soldados. Eu falei errado? Não. Nesse caso, considerando que o verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal, inexistente, sem sujeito. Há bons funcionários. Notar que se a substituição for proposta, e por vezes ela vai ser proposta entre o existir e o haver, você tem que notar a conjugação. Se for existir, ele vai ser pessoal, ou seja, o objeto direto do verbo haver vai passar a ser sujeito. E vice-versa. Se o verbo existir estiver lá e quiserem colocar o verbo haver, ele vai ir no singular e aí o sujeito anterior vai passar a ser objeto direto dele, ok? Existe ainda na hipótese de fazer, indicando temperatura. Horas também, tem alguns autores que indicam como se ele fosse sem sujeito. Apesar disso, você não vai dizer é 2 horas, você vai dizer são 2 horas. É uma nuance assim que um gramático, inclusive, alguns gramáticos dizem que aos poucos ele vai deixar de ser considerado como impessoal por causa dessa nuance de concordar com o número. E por fim, sujeito oracional. A começo de conversa ele parece meio complicado, mas é só começo de conversa mesmo. Ele é bastante simples. Porque basta você substituir. Em vez de você estar procurando um termo, você vai estar procurando uma frase, uma oração. É necessário que façamos boas ações. O que é necessário? É necessário isso. Isso é necessário. Que façamos boas ações. Percebeu o lance? É bem simples. Em vez de você procurar um termo que vai ser o sujeito da oração, você vai procurar o termo a oração que vai exercer o papel de sujeito, ok? Simples, fácil, rápido. Passando para o próximo slide, o que a gente tem aqui? Verbos, VTD, VTI, VTDI, VL e VI. Aula terminada? Não. Vamos colocar. Essa ordem que eu coloquei, ela é bacana para vocês darem uma imprimida ou escreve mesmo, é coisa simples, né? Porque eu recomendo que na hora de identificar
qual é a transitividade de um verbo, vocês usem ela. Primeiro procurem um objeto direto. O que é isso? Objeto direto é um verbo que precisa de um complemento, mas sem preposição. Em seguida, se vocês não encontrarem, em seguida, eu falo em seguida, mas não vai ter propriamente uma ordem, né? Na hora que você fizer a pergunta ao verbo, eu vou te mostrar a pergunta quando fizermos as questões, você vai ver, necessita-se de, viajou a, você já vai fazer a pergunta da forma correta. Você não pode se confundir nele com o VI, ok? VI sempre faça por eliminação, que a chance de você errar fica bem menor. Beleza. VTDI também é bastante simples. Isso eu vou dar um exemplo, que se eu não me engano não tem questão sobre ele. E também eles são simples quando aparecem. É a fusão do VTD com o VTI. É um verbo que ele precisa de um complemento direto e outro indireto. É interessante olhar que, a depender do significado do verbo e até mesmo do uso, como se aplica numa frase, ele pode mudar a sua transitividade. Por exemplo, quem paga alguma coisa. Eu paguei R$1.000, beleza? Só que quem paga algo a alguém. Por exemplo, paguei R$1.000 ao motorista. Pronto. Quem paga algo a alguém. VTDI precisa de dois complementos. VL é um que confunde às vezes, principalmente porque o VL ele vai ligar. É verbo de ligação, né? Ele vai ligar o sujeito ao predicativo, e o predicativo ele indica característica ou estado. Por que eu digo que muitas vezes vocês podem confundir ele? Porque existem casos em que você vai ter um verbo que parece VL, mas na verdade o que tem do outro lado não vai ser um predicativo. Se não tem predicativo, não é VL, pronto. Pode ser um verbo intransitivo. Até por isso que eu indico que vocês façam por eliminação. Porque se você pega de primeiro e já diz, pronto, isso daqui é verbo intransitivo, pode ser que você tenha se confundido e tenha deixado passar um VL, por exemplo. Ok? Beleza. Passando isso, vamos para as nossas questõezinhas, né? Só um momentinho. Deixa eu organizar aqui. Deveria estar organizado? Deveria, mas da última vez que eu tentei organizar isso antes de começar a aula, o programa me deixou na mão e é a segunda vez que estou gravando essa aula. Então, vamos lá para ela, né? Questões, que concursos, hashtag paga nós, né? Questõezinha fácil até, da IFAM. Aliás, não, essa daqui não é fácil. Lembra que eu falei do sujeito oculto, que eu não considerava ele sujeito? Eu não considero, mas isso não quer dizer que a banca não vá cobrar ela. O que a gente faz quando vê um texto assim? A gente pula. Esse texto aqui é muito grande, seria 2 horas de prova só para ler. Beleza. Vamos lá. A questão pergunta: o sujeito da locução verbal estavam submetidos. Locução verbal são 2 verbos exercendo o papel de um. Tem um verbo auxiliar, que o auxiliar quem trabalha, ele que sofre as conjugações verbais de tempo e de modo, e esse submetidos aqui, ele é o verbo principal e ele está no particípio. Ele também poderia estar em outra das formas cristalizadas, que seria no gerúndio ou então no infinitivo. Ok, está elíptico. Elíptica é outro jeito de dizer sujeito oculto e se refere a historiador e intelectual de um modo geral. A princípio de conversa, a questão faz certo sentido, porque se ele fizer referência só a historiador, ele não poderia ser estável, entendeu? Agora, fazendo referência a 2 núcleos, sujeito composto, é possível que ele seja aqui. Ou seja, a questão para princípio de conversa, ela vale a pena que a gente vá no texto. Linha 13, 14 e 15, ok. Vamos aqui na linha 10, certo? Certa produção historiográfica e sociológica já em debate, pelo menos desde os anos 70 do século passado, e já clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a reflexão sobre essa ambiguidade, vamos lá, do papel do historiador e do intelectual de um modo geral. Ponto. Essa literatura aponta os numerosos constrangimentos a que estavam submetidos. Pronto, já é o suficiente, não precisa ler mais não, senão a gente pode até acabar se confundindo. Quem é que estava submetido? O historiador estava submetido. O intelectual estava submetido. Eles estavam submetidos.
submetidos a constrangimentos. Note o que eu fiz. Primeiro de tudo é o quê? Quem é o sujeito. Segundo, transitividade. A gente vai ver qual o complemento que submetidos exerce. Nesse caso, o que foi colocado aqui como uma espécie de pegadinha. Inclusive, constrangimentos, estar no plural ajuda a você pensar que, constrangimentos estavam submetidos, mas não faz sentido essa substituição. Constrangimentos estavam submetidos, não. Alguém estava submetido a constrangimentos. Ok? Essa função do que? Retomar constrangimentos, que é o objeto indireto de submetidos, da locução verbal. E o sujeito? O sujeito, a referência dele são os historiadores e os intelectuais. E o intelectual, de um modo geral. Note como essa substituição fica correta. O historiador e o intelectual, de um modo geral, estavam submetidos a numerosos constrangimentos. Ok? Sem alterações no texto. Isso é mais do que o suficiente para que marquemos a resposta como certa. Próxima questão. Prova da IMAP, uma prova muito boa, errei um monte de questões dela, e aqui aparece a função do se. Como eu disse, é um assunto que seria muito melhor estudado se estivéssemos falando de vozes verbais, mas nesse caso está perguntando de sujeito indeterminado, não é um prejuízo, não torna impossível responder a questão sem ter visto esse assunto, ok? O sujeito da oração, iniciado por destaque-se, é indeterminado, portanto, não está expresso. Ok, isso é possível. De novo, a questão não guarda incongruências dentro dela própria. Isso é uma marca da CESP. Dificilmente você já vai olhar para a questão e dizer, não, isso daqui é impossível. Geralmente as sugestões sempre são possíveis, mesmo quando a questão é errada. Ok, linha 16, né? 16, destaque-se. Destaque-se é início de frase, beleza. Destaque-se como a principal diferença, o efeito entre que cada instrumento busca neutralizar. Qual é a ideia? Número 1, o sujeito. Quem é que se destaca? O efeito que cada instrumento busca neutralizar. Destacam-se os efeitos que cada instrumento busca neutralizar. Tá vendo como mudando efeito para efeitos, mudando de singular para plural, o verbo acompanha? Ótimo sinal, inclusive, de que ele é o sujeito do verbo destaque-se. Dizendo que ele é sujeito, a gente já pode marcar a questão como errada. Certo? Questão errada por quê? Porque o sujeito não é indeterminado. Porque o sujeito da questão é o substantivo, né? Efeito, destaque-se. E destaca-se, esse se, acompanha um VTD. Se ele acompanha um VTD, verbo transitivo direto, o objeto torna-se paciente, torna-se sujeito paciente, ok? E outra coisa interessante dessa questão é esse, como a principal diferença. Tá aí só para te confundir, evite. Beleza. Questão número 3. CDH. Outro textinho, esse pequeno. A expressão o órgão retoma CDH. CDH é Conselho de Direitos Humanos e exerce função de sujeito da oração em que está inserida. Ok, né? Vamos ver. Linha 9 e 10. Aqui, 8 e 9. No último dia de trabalho do CDH para a sessão, o órgão adotou uma resolução. Quem é que adotou? O órgão. Que órgão? CDH. Linha 9 aqui, linha 9 e 10 aqui, ok? Quem agota alguma coisa, ele adotou uma resolução. Ok. Questão certa, questão sem dificuldades para ser resolvida, né? E vamos para a próxima. Essa é uma das mais interessantes. O nome disso é expressão partitiva. Nesse caso, é uma questão da CESP. Meu foco é mais CESP, por isso que as questões são todas dela. Mas quem gosta de cobrar mesmo esse assunto é FCC. Todas as provas, inclusive, de tribunais que eu fiz da FCC, e eu sempre encontrava uma, duas, no pior dos casos até 3, entendeu? Pior ou melhor, eu até gosto desse assunto. Você sempre vai encontrar alguma questão relacionada a expressões partitivas. Qual o lance da expressão partitiva? Que ele permite que a conjugação do verbo seja facultativa. Pode ser tanto no plural como no singular, e é isso que a questão cobra. A forma verbal acreditava, linha 3, está flexionada no singular para concordar com a palavra parte, mas poderia ser substituído, sem prejuízo para a correção,
para a forma verbal acreditável. Aqui eles ainda deram uma colher de chá para a correção gramatical. Pronto, se tiver alguma alteração de sentido, a gente vai relevar. Pode ser sem prejuízo a correção pela forma verbal acreditável, que estabeleceria concordância com o termo dos médicos e da população. Linha 2. Vamos lá ver logo no iniciozinho do texto. Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava. Quem é que acreditava? Grande parte acreditava. Se você tirasse esse grande parte, o sujeito passou a ser sujeito composto. Passou a ser, mas na verdade ele também é, né? Passou a ser os médicos e a população. Os médicos e a população acreditavam que a doença se transmitia. Ou seja, a concordância pode variar? Pode. Tem algum prejuízo de sentido também? Não. Apesar dessa não ser a pergunta, você já pode ter certeza disso. Uma ótima questão, inclusive, para anotar ela que o conceito está certinho. A chance de ser cobrada em outras provas da CESP ou até mesmo de outras bancas é ótima, é muito boa. E no final, o final. Questão número 5. A forma verbal teria, linha 2, está flexionada na terceira pessoa do plural. Teria a terceira pessoa do plural, correto, verbo ter, né? Eu vou deixar para vocês, inclusive, um link de um site que ajuda na conjugação verbal, certo? Está flexionada na terceira do singular para concordar com apartamento, núcleo da oração que se insere. Vamos lá, sem perder tempo. Linha 1. Naquele novo apartamento, da rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. O apartamento teria um escritório para trabalhar? Até onde eu sei, apartamento não trabalha, então ele não precisa de um escritório, certo? Mas brincadeiras à parte, quem é que teria um escritório para trabalhar? Não seria o apartamento. Apartamento é lugar, é adjunto adverbial. Ele não é o sujeito da questão. Quem é o sujeito? O sujeito é, de novo, oculto, mas é um sujeito simples. Eu teria um escritório para trabalhar. Nesse caso, gabarito errado, né? Que ele está propondo que está na terceira e só isso já invalida a questão porque ele está na primeira, na verdade. Certo? Então é isso, galera. Encerramos a nossa aula. Encerramos a aula por hoje, né? Deixa eu voltar aqui. Encerramos a aula por hoje, né? E então ficamos nessa. Deixem seu like no vídeo e até o próximo. Lembrem de dar uma olhada em outras questões, que esse assunto é muito bom, muito importante, certo? Valeu!